Olá, gente. Eu sou o Marcelo. A gente vai agora ter a nossa segunda aula da unidade 2, em que a gente vai falar da gramática do áudio. Mais especificamente, nessa aula, a gente vai discutir a natureza do som e as suas qualidades. A gente vai, então, pegar a voz, a fala e o modo semiótico verbal oral para dizer como que essas qualidades do som são usadas para que a gente construa sentidos. Depois a gente vai avançar para os conceitos de oralidade e linguagem radiofônica. Dentro da linguagem radiofônica, a gente vai olhar um pouquinho quais são os fundamentos dessa linguagem. Depois a gente vai olhar uma geral sobre quais são os gêneros radiofônicos mais comuns e especificamente vamos falar do gênero spot. Claro, como em toda aula, no final vai haver uma atividade prática. A gente então começa a aula perguntando, né, o que é o som? O que é esse fenômeno sonoro que é parte do cotidiano e às vezes a gente até estuda um pouco no curso de física e tal, mas em geral a gente não para pensar muito no som, né? O som é qualquer vibração que se propague no meio físico numa frequência que seja perceptível pelo ouvido humano. Então, a gente sempre vê esses filmes em que o cachorro escuta um apito que a gente não escuta. Se não está numa frequência que a gente percebe, tecnicamente para a gente não é som. E os sons são de 3 tipos, basicamente. A gente tem os tons puros, que são uma única frequência, uma única onda, como mais ou menos um diapasão. Quem conhece aquele diapasão é aquele pedaço de metal em formato de Y que se usa para afinar instrumentos musicais. Quer dizer, fora esse uso dos tons puros, dificilmente a gente tem tons puros na nossa vida cotidiana. O que a gente tem são sons musicais e ruídos. Os ruídos, vou começar por eles. Por que a gente chama de ruído? Porque eles são caóticos. Essas frequências, essas vibrações das quais a gente está falando, elas não têm um padrão que o nosso cérebro consiga reconhecer. Isso é o que caracteriza, então, o ruído como um barulho e não como um som. Então, quais são os sons que a gente usa culturalmente e que, na mídia radiofônica, são, digamos, a matéria-prima do trabalho semiótico, né? São o que a gente chama de sons musicais. A gente chama de musicais, mas eles não são necessariamente sons usados em música apenas, né? Dentro desse conjunto de sons musicais, um que a gente usa muito bem é a voz. E por que a voz é um som musical? Porque ela emite várias frequências, e não como um diapasão, apenas uma frequência. E essas frequências têm uma relação matemática que é harmônica, que digamos, não há conflito entre as frequências que estão sendo emitidas, né? Os sons musicais também. Agora, qual que é a principal característica dos sons musicais, seja a voz ou o som de um instrumento musical? É que quando você tem uma frequência fundamental, que é aquela que a gente percebe mais facilmente, você também está tendo a manifestação de outras frequências que são subordinadas. Matematicamente, elas são frequências de valor múltiplo inteiro ao valor da frequência principal e que são chamados de harmônicos. Importante ressaltar que ruído é um conceito mais amplo do que apenas para o som, né? É um conceito da teoria de informação. Toda vez que você tem dados, vibrações, qualquer tipo de manifestação que não se encaixe em nenhum tipo de padrão, a gente chama de ruído, até no meio visual também. Agora vamos falar um pouquinho do que são as qualidades do som. O que seriam as qualidades plásticas do som que permitem que a gente construa significados com essa matéria, né? Se vocês puderem me acompanhar um pouquinho no slide, a gente tem aqui uma fotinho de 3 ondas sonoras que têm características diferentes. O que caracteriza basicamente um som? A sua intensidade, o seu envelope sonoro e o seu timbre. A intensidade é o que a gente reconhece de forma mais fácil. Se eu estou gritando ou se eu estou sussurrando, eu vou ter intensidades diferentes. O timbre
Eu já vou explicar, porque o timbre depende de que a gente entenda o que é o envelope sonoro. Então, quando a gente olha aqui nas ondas 1, 2 e 3, o que a gente repara? Todas elas têm um padrão, então elas não são ruído. Todas elas têm mais de uma frequência, você tem aí um bololô de frequências trabalhando juntas. Mas se você olhar para a onda 1, ela começa de um modo abrupto. É como se ela começasse gritando e depois diminuísse. Quando você olha para a onda 2, você vê que ela começa de uma maneira mais tranquila e termina de uma maneira mais ou menos brusca. E quando você olha para a onda 3, você vê que ela tanto começa como termina de uma forma tranquila, como se fosse uma forma lenta. Essa diferença entre como ela começa, como ela se sustenta no tempo e como ela decai, a gente vai chamar de envelope sonoro. E o que é o timbre? O timbre, ele é o resultado, digamos, das diversas frequências que são emitidas nos diversos envelopes diferentes a partir de diferentes materialidades. Então, a gente sabe que o som de um violão é diferente do som de uma flauta, porque no violão eu tenho uma corda que é feita ou de metal ou de nylon, eu tenho uma caixa que é feita de madeira e as qualidades sonoras dessa corda e dessa caixa juntos vão criar, digamos, quase que uma assinatura, uma identidade que me permite, quando eu escuto um mesmo som, digamos a nota Fá, no piano, na flauta ou no violão, eu posso até não saber dizer que é Fá, mas eu saberei dizer isso é piano, isso é flauta, isso é violão. Então, o timbre é essa qualidade única que cada fonte sonora tem. A gente colocou um exemplo para vocês, depois vocês vão achar o link, para comparar a voz de duas cantoras, por exemplo, duas cantoras famosas, né? Então, ok, a gente já sabe o que é o meio físico do som. É a mesma coisa que a gente pensar, mas qual é o meio físico da pintura? Ou qual é o meio físico do vídeo, né? O meio físico do rádio é o som, mas a gente precisa que esse som, para que a gente possa falar em linguagem, a gente precisa que esse som passe por uma mídia. No caso da fala ou da voz, essa mídia é o próprio corpo humano, né? Mais especificamente, é o aparelho fonador do ser humano. E justamente porque os aparelhos fonadores dos diferentes seres humanos têm tamanhos, características morfológicas diferentes, é que as vozes também são assinaturas das pessoas. A gente consegue, na maioria das vezes, né, reconhecer uma pessoa conhecida pela sua voz. Uma vez que a gente tenha o corpo como mídia primária e o som como forma, digamos, de transmissão dessa informação sonora, a gente precisa ter algum tipo de código, algum tipo de convenção semiótica que permita usar isso, esse modo, para fazer cultura, para fazer comunicação, para pensar, né, para ser usuário da linguagem. Aí entra, então, a questão do verbal. E a primeira ou a mais antiga manifestação do verbal é a fala, né? O ser humano, né, aprendeu a falar há milhares de anos, mas a fala, ela sempre vai depender de uma mídia. Ela passa primeiro pelo corpo, depois por extensões. Na nossa primeira aula, o professor Rodrigo explicou que tecnologias são sempre essas extensões do homem que servem para lidar com o ambiente. O que acontece com a fala? Ao longo do tempo, ela passa a ser uma coisa comum, que a gente precisa usar no cotidiano, que a gente usa para organizar as nossas práticas sociais, para transmitir conhecimento, para estabelecer e manter relações de poder. E essa cultura, digamos, da fala, ela passa a ser mais do que um fenômeno de transmissão de ideias ou de conversas situadas. Ela entra nesse contexto maior de cultura, do qual também o Rodrigo já falou, e a gente vai chamar digamos, esse conjunto de práticas focadas na oralidade, focadas na fala, de oralidade, né? Então, a fala permite que as comunidades humanas usem gestos sonoros
para produzir os sentidos necessários para a sua fala. Quando isso se torna uma prática social, quando você começa a ter convenções gramaticais, digamos, discursivas, e você começa a sustentar práticas sociais por esse arranjo de modalidades e discursos, então a gente está vivendo o que seria uma cultura oral, ou a gente vai chamar de um modo mais simples de oralidade. Qual seria então a diferença, né, entre a voz, a fala e o modo verbal oral? Quando a gente fala em modo, e vocês tiveram uma primeira aula nessa unidade sobre multimodalidade, a gente faz uma certa simplificação didática quando a gente pensa em modos isolados, que na verdade todo modo é multimodal. Se vocês pensarem um pouquinho no exemplo que eu acabei de dar do som, são tantas as características envolvidas nessa materialidade do som, que dificilmente você, quando diz alguma coisa, ouve alguma coisa, você só vai estar ouvindo o conteúdo linguístico daquilo que foi falado. Então, por exemplo, se alguém te liga, ou se você liga para alguém às 7 horas da manhã, e a pessoa atende dizendo, alô, ele não está só dizendo alô, ele está dizendo, alô, eu estava dormindo, né? Então, a ideia é que o verbal, né, o oral como modalidade, ele é multimodal. É importante marcar isso aqui agora, porque depois, quando a gente for falar da linguagem radiofônica, isso vai voltar a ser explorado. Eu acho que a gente podia parar por aqui e retomar numa próxima aula.